Então, pessoal, continuando aqui nossa explicação aqui, ó, isomeria plana, como eu estava dizendo para vocês, tem várias subclassificações. Nós vamos ter a classificação em isomeria de função. O que é que muda na isomeria de função? Vai mudar o grupo funcional de um composto para outro. Então, quando você olha aqui, olha bem, nós temos aqui esse composto de forma molecular, C2H6O. Aqui, ó. Essa forma molecular tem dois isômeros diferentes. Quais são? Temos o álcool e temos o éter. Repare bem, o que diferencia um do outro? O grupo funcional. Enquanto nesse aqui, no álcool, nós temos o grupo hidroxila ligado a um carbono saturado, que é o que caracteriza o álcool. Nesse outro, nós temos o oxigênio como heteroátomo, ou seja, esse oxigênio aqui está entre dois carbonos. Lembra? Heteroátomo. Átomo diferente de carbono entre dois carbonos. Nesse caso é o oxigênio. Então aqui nós temos um éter. Então, a função éter caracteriza-se por oxigênio entre dois carbonos. Se você olhar direitinho, nós temos aqui 6 hidrogênios, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 6 hidrogênios, um oxigênio e 2 carbonos. Tá vendo? Do lado de cá, nós temos quantos carbonos? 2, 1, 2. Quantos hidrogênios? 6 também. 3 aqui, mais 3, 6. E um oxigênio. Ou seja, a fórmula molecular é igual. A única diferença é que aqui você tem hidroxila ligado a carbono saturado. Lembrando, carbono saturado é aquele que tem todas as ligações simples. Esse carbono aqui, olha, ele tem uma ligação simples aqui, essa outra ligação simples, e ele faz ligações simples aqui com esses hidrogênios que estão aqui, esses dois hidrogênios. Então, mudou o quê? Mudou a função. Nós temos álcool e éter. Então, isomeria de função. Tá claro isso aí, essa primeira parte? Entenderam, né? Então, vamos ver o segundo exemplo aqui. No segundo exemplo, nós temos duas funções também diferentes. Quais são? Nós temos a função aldeído, que é essa aqui, olha. A função aldeído, que o grupo funcional da aldeído é esse. Carbono dupla OH no final de cadeia carbônica. Está vendo aqui o nome? Aldeído. E temos aqui a função cetona, onde nós temos aqui a carbonila entre dois carbonos. Então, repare bem, aldeído é a carbonila no final da cadeia, ou seja, carbono dupla OH no final da cadeia, cetona. Nós temos o quê? Carbono dupla O entre dois carbonos. Lembrando que isso aqui, para ser cetona, tem que o grupo carbono OH estar entre dois carbonos, um lado e outro. Então, olhando direitinho, nós temos o que aqui? Todos os dois compostos têm os mesmos átomos. Tá vendo? 3 carbonos. 3 carbonos aqui. 1, 2, 3. Temos quantos hidrogênios? 3 aqui, mais 2, mais 1, 5. 3 mais 2, 5 mais 1, 6. Aqui do lado de cá, nós temos 3 mais 3, 6 também. E temos um oxigênio aqui. Aqui nós temos um oxigênio. Ou seja, a quantidade de átomos é a mesma. Só mudou o modo como organizou-se, sendo que um é um aldeído, o outro é uma cetona. Beleza até aqui? Lembrando que eu estou gravando, se vocês não quiserem que apareça a voz de vocês, só acena com um joinha. Certo? Não está pegando vocês, está pegando eu. Depois vai aparecer. Então, repare bem. Aqui nós temos outro exemplo de isomeria também de função. Quais são as funções diferentes aqui? O ácido e o éster. Lembrando, o que caracteriza o ácido é a carboxila. Olha, carbono dupla OH no final de cadeia carbônica. Já o éster, o grupo funcional do éster é isso aqui, ó, carbono dupla O. Carbono dupla O. Ou seja,
Carbono, oxigênio ligado por dupla, outro oxigênio ligado aqui, e um grupo funcional. Aliás, um radical ligado a esse oxigênio e outro radical ligado a esse carbono da carboneira. Então aqui nós temos dois compostos diferentes, porém tem a mesma forma molecular. Se você conferir direitinho, você vai ver que tem 3 carbonos, 6 hidrogênio e 2 oxigênio em cada um. 3 carbono, mais 2, 5, mais 1, 6. Aqui, 3 carbono, mais 3, 6. Aliás, hidrogênio, né? Eu disse carbono. 6 hidrogênio, 3 aqui, mais 2, 5, mais 1, 6. 6 hidrogênios. Quantos hidrogênios? 3 de aqui, mais 3, 6. Carbono, nós temos quantos? Temos 3. 1, 2, 3. Do lado de cá, nós temos 1, 2, mais um daqui, 3 carbono. C é carbono. Oxigênio, são 2. Um oxigênio aqui, mais 1, 2. Aqui nós temos também 2. 1, 2. Veja onde eu estou circulando. Tranquilo até aqui, né? Então vamos para outro exemplo que nós temos aqui e vamos ver qual é a diferença também. Beleza, então aqui nós temos. Estou gravando a aula, viu, pessoal? Pessoal, eu estou gravando a aula. Quem quiser que apareça a fala, por favor. Vamos continuar aqui. Mais um exemplo de isomeria de função. Quais são as funções que nós temos aqui? Nós temos a função álcool e temos a função fenol. Qual é a diferença desse para esse? É que o fenol, você tem a hidroxila ligada diretamente ao carbono do anel benzênico. Isso aqui é o grupo fenol. Hidroxila ligada ao carbono do anel. Já aqui nós temos o álcool, que é o grupo hidroxila ligado ao carbono saturado. Esse carbono aqui, olha, é saturado. E essa hidroxila está ligada a esse carbono. Logo, nós temos duas funções diferentes. Álcool e fenol. Se você conferir, você vai ter a mesma quantidade também de átomos em um e outro. Por exemplo, aqui cada verso tem um carbono, não é isso? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Mais um daqui, 6. Mais esse aqui, 7. 7 carbono. Vamos conferir do lado de cá. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Mais esse que tem aqui, 7. Lembrando que quando não aparece, quando tem essa geometria, cada verso tem um carbono. E cada carbono tem 4 ligações. Então você tem que se ligar aqui. O que não aparecer é porque é carbono e hidrogênio. Se tiver alguma coisa diferente de carbono e hidrogênio, tem que aparecer obrigatoriamente. Então, nesse caso aqui, cada carbono tem que ter 4 ligações. Então, vamos ver os hidrogênios. Cada carbono aqui tem uma ligação dupla para um lado e uma simples para o outro. Esse círculo indica que os elétrons estão girando, ou seja, a ressonância dos elétrons. Então, se tiver uma dupla aqui, aqui é simples. São duplas e simples alternados, o anel benzênico. Estão lembrados já disso? A gente já trabalhou em aulas passadas. Então, na verdade, cada carbono aqui tem um hidrogênio. Um hidrogênio aqui, mais um aqui. Vamos montar aqui para vocês acompanharem a estrutura para a gente conferir. Cada carbono aqui tem um hidrogênio. Esse carbono aqui, olha, nós temos uma ligação, 2, 3, mais uma da dupla, 4. Não tem hidrogênio nesse carbono aqui, esse terciário. Já esse aqui, nós temos uma, 2. Tem 2 hidrogênios já aparecendo aqui, então tem as 4 ligações dele. Nesse oxigênio, nós temos uma ligação aqui e a ligação dele com o hidrogênio, então está tudo ok. Vamos conferir os hidrogênios. Quantos hidrogênios nós temos ali? Então, já vimos que o carbono está tranquilo, né? A gente já conferiu. Agora vamos conferir os hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 2 aqui, 7. Mais 1, 8. Então, hidrogênio tem 8. Beleza. E oxigênio só tem um, que é o que apareceu aqui, ó. Está visível.
Agora vamos conferir do lado de cá. Quantos hidrogênios nós temos? Cada carbono aqui tem um hidrogênio, não é isso? Do anel, lembra? Então nós temos aqui. Vamos conferir um por um. Aqui nós temos quantas ligações? Uma, duas, três, mais uma da dupla, quatro. Então não tem hidrogênio aqui. Nesse carbono aqui não tem mais hidrogênio. Nesse aqui, uma, duas, três ligações que a gente está vendo e uma da dupla. Então quatro. Também não tem hidrogênio. Vamos conferir quantos hidrogênios tem ao todo. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, mais 3 aqui, 8. Então bateu. A quantidade de átomos está igual no carbono e hidrogênio nos dois. E oxigênio só aparece um que está aqui. Então, realmente está provado que tem a mesma quantidade de átomos um e no outro. E a única diferença é o quê? A função. Se a única coisa que mudou foi o grupo funcional, isomeria de função. Então agora ficou melhor, né? Vocês entenderam direitinho a diferença de um para outro, né? A isomeria de função você entender, né? Porque a gente tinha só escrito e só tinha 2 exemplos, se eu não me engano, foi bem vago na outra aula. E aqui não, teve muitos exemplos. Então aqui nós vamos para o próximo, para a próxima classificação de isomeria, que é isomeria de cadeia ou de núcleo. Então, isomeria de cadeia, como eu expliquei na aula passada para vocês, não sei se eu expliquei detalhado, mas eu escrevi, muda a cadeia. Ou seja, você vai olhar algo diferente na cadeia carbônica. Então, nós temos os exemplos aqui e vamos analisar. Qual é a diferença de cada um desses? Nós já sabemos que isômeros têm que ter a mesma quantidade de átomos, então não vamos nos preocupar mais em conferir quantidade de átomos. Vamos conferir só a diferença desse composto para esse. Qual é a diferença? Olhe bem, nesse composto aqui nós temos uma cadeia carbônica, como está dizendo aqui, reta. Ou seja, é aquela cadeia que só tem átomos de carbono primários ou primários secundários. Nesse caso aqui só tem primário, olha, primário e secundários. Tá vendo? Então a cadeia está reta. Já aqui nós temos uma ramificação, nós temos um carbono terciário aqui, ó. Então nós temos a cadeia ramificada, repare, teve uma ramificação. Então mudou a cadeia. Se mudou a cadeia, logo você vai classificar em isomeria de cadeia. Não é fácil? Só teve mudança na cadeia. Isomeria de cadeia. Como assim? Repare, a função é a mesma, aldeído, tá vendo? Carbono dupla OH. Aqui, carbono dupla OH. Mesma função. Só mudou a cadeia carbônica. Logo, se mudou só a cadeia, isomeria de cadeia. Vamos para o próximo exemplo. Só mudar aqui, ó. Lembrando que eu estou gravando, se a gravação ficar boa, eu posto lá para vocês depois. Para quem quiser rever. Mas se tiver dúvida, pode dizer que eu pauso a gravação e tiro agora. Se quiser falar. Tem essa opção de pausar a gravação. Então aqui nós temos mais um exemplo. Qual é o exemplo aqui? Qual a diferença desse para esse? Novamente, aqui nós temos uma cadeia aberta, olha. Aqui nós temos uma cadeia fechada, ou seja, os carbonos estão ligados de modo que, se você for percorrer a cadeia, não vai chegar ao final nunca. Cadeia fechada. Então, a única diferença é essa. Repara, aqui é um hidrocarboneto, aqui também é um hidrocarboneto. Lembrando que hidrocarbonetos são o quê? Compostos formados só por carbono e hidrogênio. Não tem nada mais do que carbono e hidrogênio. Você conferir aqui, ó, carbono e hidrogênio. Beleza, vamos para o próximo exemplo. Podemos entender, né? Isomeria de cadeia muda só cadeia. Agora nós temos aqui isomeria de posição. O próprio nome já está dizendo. Isomeria de posição. Vai mudar o quê? A posição de alguma coisa. Alguma coisa o quê? Tem um grupo funcional, tem uma insaturação.
alguma coisa na cadeia vai mudar, de algum átomo. Então, olha, os exemplos que nós temos aqui. Reparar, a função é a mesma. Álcool, ó, fica quieto. Olha, álcool, poxa, por que não está riscando? Quero que risque. Álcool, álcool também. Mudou alguma coisa? Na função, não. A função é a mesma, álcool. O que significa álcool? Hidroxila ligada a carbono saturado. Aqui, hidroxila ligada a carbono saturado. Então, os dois compostos são da mesma função, álcool. O que mudou? A posição dessa hidroxila aqui. Ó. Essa hidroxila está no carbono 1. Pode olhar isso aqui. Esse carbono aqui, a hidroxila está no carbono 1 desse composto. A hidroxila está no carbono 2. Então mudou a posição dessa hidroxila. Se mudou a posição da hidroxila, logo, isomeria de função. Aliás, de posição. Mudou a posição, isomeria de posição. Entenderam a diferença desse composto para esse? Desse para esse? Se entender, dê um joinha, acenda aí de alguma forma. Entenderam qual é a diferença? A isomeria aqui é de posição porque mudou a posição dessa hidroxila. Aqui está no carbono 1, aqui está no carbono 2. Só isso. Não é fácil? Então, olhando para o composto, a única diferença que tem é a posição de um radical. É a posição de um grupo funcional. Isomeria de posição. Vamos ver esse segundo aqui. Segundo exemplo. Hidrocarboneto. Hidrocarboneto. Também hidrocarboneto aqui. Mudou a posição de que aí? Me diga. Quero ver se vocês entenderam. Pode dizer. Alguém sabe me dizer qual a diferença desse composto para esse? A ligação tripla, muito bem. Essa menina percebeu. Ó, ligação tripla. Está no carbono 1 aqui. Já nesse outro está no carbono 2. Mudou a posição dessa insaturação. Só. Então, repare que a única diferença desse composto aqui para esse foi a posição do grupo das ligações triplas. Somente. Isomeria de posição. Só mudou a posição de uma insaturação. Podemos avançar, né? É isso? Podemos avançar, né? Então, agora nós temos isomeria de compensação metameria. Vamos ver o que é que muda. Aí a definição, quem quiser dar uma olhadinha depois, como eu estou dizendo, estou gravando. Você pode pausar o vídeo e ler. Eu não vou estar lendo isso, porque senão eu vou perder muito tempo. O interessante aqui é eu explicar a parte principal. Então, vamos para cá. Qual é a diferença desse composto? É a mina. A mina. O grupo funcional é o mesmo. Qual foi a diferença? Foi a posição desse nitrogênio aqui, tá vendo? Tá vendo que só mudou a posição desse nitrogênio? Então, na verdade, pessoal, isso aqui é um tipo especial de isomeria de posição. Só que, nesse caso, é a posição de um heteroátomo. Lembra? Heteroátomo, algo diferente de carbono, entre dois carbonos. Então, aqui nós temos um nitrogênio, que é um heteroátomo. Então, quando tiver heteroátomo no meio da cadeia carbônica, e esse heteroátomo, que pode ser o nitrogênio, pode ser o oxigênio, pode ser o enxofre, algo que se ligue entre carbono. Se ele mudou a posição, nós vamos classificar em metameria. Isomeria vai ser chamada de isomeria de compensação ou metameria. Ou seja, mudou a posição de algum heteroátomo. Entenderam, né, direitinho? Heteroátomo, diferente. Algo diferente de carbono entre dois carbonos. Só que a gente estudou lá no passado, mas vocês têm que estar lembrados. Novamente, aqui mudou o quê? O grupo funcional é o mesmo, estão vendo? Éster. Só mudou a posição desse bendito oxigênio que está por diferente aqui.
Tá vendo? Aqui você está com ele no centro da cadeia, digamos assim. Tem 2 carbonos para um lado, 2 para o outro. Já aqui nós temos só 1 carbono para um lado e 3 para o outro. Então repare que ele não está exatamente no mesmo lugar. Ele mudou de posição. Se mudou de posição, isomeria, metameria. Tá tranquilo até aqui? Fácil, né? Então vamos para essa aqui que é mais difícil. Essa aqui tem que ter atenção redobrada. Isomeria dinâmica ou tautomeria. Aqui já é um caso bem mais específico, que tem que ter uma atenção maior. O que está ocorrendo aqui? Nós temos um aldeído e aqui nós temos um enol. Lembrando, aldeído é o composto que tem carbono dupla OH no final de cadeia carbônica. Enol é o composto que tem o grupo hidroxila ligado a um carbono que tem ligação dupla. Só para relembrar a diferença de aldeído para enol. Se você olhar direitinho, o que vai ocorrer aqui? Você vai perceber que tem uma setinha ali. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Preste bem atenção. Tem uma setinha aqui indicando o quê? Que essa ligação, ela está vindo para cá. Estão vendo aqui a ligação simples. Já nesse outro está uma ligação dupla. Estão vendo? Então significa que os elétrons dessa ligação vieram para aqui. Quando os elétrons dessa ligação vieram para aqui, esse hidrogênio correu para cá e se ligou-se com o oxigênio, formando um enol. Entenderam o que ocorreu aqui, o mecanismo? No início? Olha, essa ligação aqui, da dupla, veio, ficou entre os 2 carbonos, automaticamente expulsou esse hidrogênio. Ele veio e se ligou-se ao oxigênio. Só que quando ocorreu isso, acabou de acontecer, esses elétrons disseram, epa, eu não quero ficar aqui, eu vou voltar para cá, para o canto que eu estava. Aí o hidrogênio disse, ah é? Então, já que é assim, eu também não vou ficar aqui, eu vou voltar para o lugar que eu estava inicialmente. Entenderam o raciocínio? Aí, ao mesmo tempo, vai ocorrer o quê? Uma reação num sentido e no outro sentido. Então, sempre que você tem na química uma reação representada com setas duplas, significa que a reação é reversível. Ou seja, ela vai e volta ao mesmo tempo. E vai atingir um equilíbrio. Então, na verdade, esses 2 compostos, eles não vão existir isoladamente. Eles vão estar juntos. Ou seja, ao mesmo tempo, um se forma no outro e o outro se forma no anterior. Entenderam qual é o raciocínio aqui? Então, na tautomeria, pare bem o nome, para vocês não esquecerem. Na tautomeria ou isomeria dinâmica, tautomeria, você vai ter o quê? 2 compostos que vão coexistir ao mesmo tempo, vão estar se formando e voltando de novo ao mesmo tempo, um e outro. E vai atingir um equilíbrio. Então são 2 compostos que estão o tempo todo mudando de um para o outro. Aqui nós temos mais um exemplo, onde nós temos uma cetona e temos um enol. Está vendo aqui? Ó? Enol. Lembrando, cetona, carbono dupla O entre 2 carbonos. Enol, o grupo OH ligado a carbono que tem dupla ligação. Então aqui nós temos uma cetona se transformando em um enol. E temos o enol se transformando na cetona de novo. Estão vendo a dupla seta? Só para a gente entender melhor. Vamos apagar isso aqui e vamos analisar mais calma. Analisando com calma aqui novamente, vamos entender o seguinte. A dupla ligação vai ser quebrada, os elétrons vão vir se ligar aqui, formando uma dupla aqui, ó. Tá vendo? Dupla, formou.
Ao mesmo tempo, esse hidrogênio vai ser deslocado para o oxigênio. Beleza. Só que no momento que acontece isso, vai acontecer o contrário também. Esses elétrons aqui vão vir para aqui, se ligar entre o carbono e o oxigênio, para formar a dupla de novo. E esse hidrogênio vai voltar para o lugar dentro que ele estava inicialmente. Essas setas estão indicando isso. Ou seja, é aquele processo que eu disse agora há pouco. Vai e volta ao mesmo tempo. Vai e volta, vai e volta. E vai atingir um equilíbrio e os dois vão existir ao mesmo tempo na hora só. Sempre. Se transformando um no outro e vice-versa. Ficou claro isso para vocês? Então pronto, agora vai ser a parte dos exercícios. Então eu vou parar o vídeo. Vou botar aqui as questões para vocês tentarem fazer. Depois a gente volta a fazer outra gravação. Vou parar a gravação.